Fala galera, beleza? Eu me chamo Lander, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. No vídeo de hoje eu vou trazer para você os 15 melhores atalhos no Excel. Então fica comigo até o final do vídeo porque você vai aprender os principais atalhos que são utilizados no dia a dia do mercado de trabalho. Então se você não conhece esses atalhos, pode ter certeza que sua produtividade vai aumentar em 100% depois que você aprender a utilizar esses atalhos. Mesmo que você não trabalhe ainda com Excel, é muito bom você aprender para quando você for trabalhar, você aí já começar o seu trabalho bem produtivo. E o último atalho, eu tenho certeza que vai mudar o jogo para você. Ele vai fazer você se tornar muito mais produtivo mesmo. Então fica comigo até o final do vídeo para você conhecer todos esses atalhos, mas principalmente o último. E se esse vídeo, se esse tema te interessa de alguma forma, deixa seu like para fortalecer o canal, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo que é postado aqui toda semana. Me siga lá no Instagram, também todo dia tem conteúdo novo de Excel para você. Bom, então aqui temos uma tabela, uma planilha, onde temos a data, o vendedor, o produto e o total. Mas eu trouxe essa planilha simplesmente para a gente conseguir utilizar aqui os atalhos para mostrar para você realmente como funciona. Bom, o primeiro atalho que eu quero mostrar para você é o seguinte. Como você pode observar, temos aqui a nossa planilha e visualmente falando, podemos dizer que ela está um pouco ruim, no sentido de que tem essas linhas de grades aqui. Então muitas das vezes, para o visual ficar mais limpo, por assim dizer, nós queremos tirar. E normalmente poderíamos fazer o quê? Poderíamos vir aqui na guia exibir e vir aqui linhas de grade. Quando eu clico, eu tiro, ok? Poderia ser assim. Mas a ideia é a gente se tornar produtivo, utilizar menos o mouse e mais o teclado, para a gente conseguir aí ser mais produtivo. Então esse primeiro atalho é o seguinte, se eu quero tirar linhas de grade, eu vou apertar Alt K, VR. Pronto, Alt K, VR. Tirei as linhas de grade. E no Excel, muitas das vezes, quando você usa um atalho para tirar algo ou colocar algo, é o mesmo atalho. Então nesse caso, as linhas de grade eu apertei Alt K, VR. Eu tirei. Se eu apertar Alt K, VR novamente, eu coloquei novamente as linhas de grade. Então esse é o primeiro atalho que eu queria mostrar para você, trazer entre tirar e também colocar as linhas de grade. Um outro atalho que eu quero mostrar para você é o seguinte. Aqui na nossa tabela, no nosso cabeçalho, temos data, vendedor, produto e o total. Muitas das vezes a gente quer filtrar, então a gente quer colocar aqueles filtros para a gente saber a data específica, o vendedor ou o produto específico. Para a gente fazer isso, eu poderia também vir aqui na guia, por exemplo, de dados e colocar filtro, tá vendo? Poderia colocar e tirar. Então, muitas das vezes, tem atalhos que a gente coloca onde nós vamos encontrar facilmente aqui em cima. Então, esse é o primeiro ensinamento que eu queria deixar para você. Muitos atalhos, ou a grande maioria, a gente vai encontrar todos aqui. Mas a ideia é que a gente não faça isso. Então, eu poderia, por exemplo, selecionar aqui e apertar Ctrl Shift L. Ctrl Shift L, ele aparece para mim aqui os filtros. Então temos aqui os filtros, normal, Ctrl Shift L. Se eu apertar Ctrl Shift L novamente, ele tira os filtros. Então o Ctrl Shift L, ele tanto coloca os filtros, quanto também ele tira os filtros. Beleza? Um outro atalho que eu queria passar para vocês é o seguinte. Como a gente pode selecionar uma coluna inteira? Então, normalmente, a gente chegaria aqui, clicaria na coluna e ela já selecionaria inteira. Mas, vamos supor que eu esteja aqui com o mouse, qualquer lugar aqui, e agora eu quero selecionar, então, a minha coluna inteira. Como é que eu faço isso? Então, nesse caso, eu poderia apertar Ctrl barra de espaço. Pronto. Ctrl barra de espaço e seleciona aí a minha coluna inteira. Beleza? Agora, qual é o outro atalho que eu queria mostrar para você? Como a gente pode adicionar e remover colunas? Bom, aqui eu mostrei como selecionar uma coluna inteira. Eu poderia fazer isso novamente para poder selecionar uma coluna, uma nova coluna aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, como agora eu já sei um outro atalho, eu vou apertar Ctrl barra de espaço, selecionei a coluna inteira. E agora eu vou apertar o Ctrl mais. Quando eu aperto o Ctrl mais, uma coluna nova, ela é colocada para mim do lado esquerdo da minha tabela. Ctrl mais, selecionei uma nova coluna e ela já está aí selecionada. Se eu quiser agora tirar essa coluna, Ctrl menos, pronto. Ctrl mais, Ctrl menos. Então fica aí já uma dica, né? Um atalho a mais aí. Ctrl mais, você adiciona uma coluna e Ctrl menos,
você retira ela. Talvez, muitas das vezes, talvez você vai ter que apertar aí Ctrl Shift mais, dependendo aí do seu teclado, do seu Excel, você vai precisar fazer isso. Tanto Ctrl mais, Ctrl menos, você seleciona aí uma coluna. A linha, mesma coisa. Eu poderia selecionar aqui a linha, por exemplo, apertar Ctrl mais, então ele cria uma nova linha para mim acima. Ctrl menos, ele também tira, né, essa linha de cima aí, removendo ela. Para me selecionar uma linha inteira, eu poderia fazer, assim como eu fiz com a coluna, eu apertei Ctrl barra de espaço, seleciono a coluna. Na linha é o seguinte, se eu estiver em qualquer lugar aqui, ó, eu apertar Shift barra de espaço, ele seleciona a minha linha inteira. Então, um outro atalho aí, ó, importante para você. Então, Shift barra de espaço, ele seleciona a linha inteira. Então, esses atalhos aí são muito importantes. Então, é muito bom que você não só pegue eles, a maneira como eles funcionam, mas você pratique para você aí realmente memorizar, para você aprender e saber utilizar na hora certa aí no seu trabalho, beleza? Então, o próximo atalho que eu quero mostrar para você é o seguinte, como é que a gente pode selecionar agora uma tabela inteira. O que muita gente faz? Muita gente faz isso aqui, ó. Clica na primeira e vem arrastando, ó. Vem arrastando. E vem embora. Olha só, a demora que vai ser para fazer isso. Olha o tamanho da minha tabela. Então isso vai demorar muito, isso não é inteligente, não é produtivo. Então o que a gente quer fazer aqui? Para a gente selecionar, por exemplo, desde o cabeçalho até o final, nós vamos apertar Ctrl T. Tá aí, Ctrl T, ele seleciona aí, ó, a minha tabela inteira, a minha tabela toda. Então, eu já selecionei tudo que eu preciso, sem precisar clicar na primeira e puxar, e demora muito, né? Às vezes uma tabela é pequena, então às vezes você faz isso mesmo, mas se for uma tabela muito grande, igual a minha aqui, então Ctrl T, ele seleciona a tabela inteira, beleza? Uma outra coisa que eu quero mostrar para você é o seguinte, quando você aperta Ctrl T, você seleciona tudo, incluindo a parte de cima. Mas vamos dizer que eu quero agora selecionar só um tipo de informação. Eu quero, por exemplo, selecionar essa coluna inteira, mas eu não quero selecionar o cabeçalho, eu não quero selecionar para cá. Apenas dessa primeira data até a última data. Como é que eu faço isso? Nesse caso, você vai apertar Ctrl Shift seta para baixo. Tá aí, ó. Ctrl Shift seta para baixo. Eu selecionei da primeira informação da minha tabela, tirando o cabeçalho, até a última informação da minha tabela, no caso aqui da minha data. E tá aqui, ó. Então tá tudo selecionado. Então dessa maneira eu consigo selecionar apertando Ctrl Shift seta para baixo. Esse é um dos atalhos que você mais vai utilizar. Então é muito bom você aprender ele mesmo, porque é um dos mais que você vai utilizar aí no seu dia a dia. Ctrl Shift seta para baixo, beleza? Um outro atalho muito legal também para você utilizar. Às vezes você quer chegar aí talvez na última informação da sua tabela, da sua planilha, para poder ver talvez alguma informação, algo que está escrito ali na célula. Muita gente faz isso aqui, ó. Vai com a setinha do teclado até lá embaixo. A demora que é. Outros vai um pouquinho mais rápido, né? Outros não. Outros ainda vai assim, rolando talvez o scroll do mouse e demora. E outros ainda vai arrastando aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho mais rápido, mas mesmo assim demora. Então qual é a ideia? Se eu quero chegar na última informação da minha tabela, eu vou apertar Ctrl seta para baixo. Olha só, Ctrl seta para baixo, eu cheguei, ó, na minha última linha da informação que eu tenho na minha planilha, na minha tabela, que é na linha 2558. Se eu apertar Ctrl seta para cima, ele volta lá para o meu cabeçalho. Então eu consigo navegar na minha tabela, na minha planilha, porque eu apertei Ctrl seta para baixo. Olha só que legal. Se eu apertar Ctrl seta para a direita, ele vai agora para a minha última informação da minha tabela à direita, porque aqui é a minha última informação. Se eu apertar Ctrl seta para a direita novamente, olha o que ele vai me fazer. Ele me levou para uma coluna chamada XFD. Essa coluna é a última coluna do Excel. Se eu apertar daqui Ctrl seta para baixo, ele vai me levar aqui, ó, para a minha última linha do Excel. Olha só, a linha 1.048.576 e na minha última coluna XFD. Então, o que isso mostra para a gente? Isso mostra que eu consigo navegar até a última linha, até a última coluna, para saber qual é a última coluna, qual a última linha do Excel, quantas linhas são, eu consigo ver. Se eu quiser voltar, ó, Ctrl seta para a esquerda, eu fui para o canto. Ctrl seta para cima, está aqui na minha última informação. Se eu apertar Ctrl seta para cima, eu volto novamente para minha última informação, ou no caso, para minha primeira informação. Então, dessa maneira, a gente consegue
navegar. Mas vamos supor que você está lá novamente, Ctrl seta para baixo, Ctrl seta para direita, Ctrl seta para direita novamente, você está lá embaixo. Vou botar aqui em cima, ó. A gente está aqui em cima agora, ó. Beleza? E você quer ir lá para o início da sua planilha. Você poderia fazer isso, Ctrl seta para a esquerda, né, e Ctrl seta para cima, para você chegar lá. E também tem um atalho muito mais rápido de você fazer isso. Aí no seu teclado tem uma tecla chamada Home, não é? Home vem de início. Então, para você chegar lá no início da sua tabela, você vai fazer o seguinte, você vai apertar Ctrl Home. Pronto. Ctrl Home. Aperta o Ctrl, depois aperta o Home, ele vai vir aqui para o início da sua tabela, da sua planilha, aqui na primeira informação, a célula A1. Beleza? Então, Ctrl Home, independente de onde você esteja, ela traz você aqui também. Se eu quiser agora fazer o seguinte, eu tenho aqui uma tabela, uma planilha aqui embaixo, né? Atalhos. E depois eu tenho uma outra planilha aqui. E agora eu quero adicionar planilhas. Mais planilhas aqui. Então, em vez de eu ficar, talvez, clicando aqui no maisinho e tal, às vezes eu estou aqui, ó, com o meu mouse, está aqui em cima, então eu não vou clicar. Para mim poder adicionar uma nova planilha, eu vou apertar Shift F11. Olha só, automaticamente ele já adicionou uma nova planilha para mim aqui embaixo. Shift F11 ele adiciona. E se eu for apertando Shift F11, ele vai adicionando mais planilhas também. Então dessa maneira, com Shift F11, você consegue aí criar novas abas, né, ou planilhas aqui embaixo. Agora, para mim deletar, eu clico em uma, aperto o Ctrl, clico na outra, aperto com o botão direito e aperto aqui, ó, excluir, e pronto, excluir aquelas planilhas. Então fica mais uma dica aí de uns atalhos extras aí para você. Então, Shift F11, eu consigo fazer isso. Agora eu quero fazer o seguinte, eu tenho aqui na minha coluna D um total de produtos, né? Então, por exemplo, o Paulo vendeu o produto K, R$50. Produto M, 120, o Lucas, e assim vai. E agora eu quero fazer uma soma. Como é que eu posso fazer essa soma? Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui na minha primeira informação, na D2, e vou apertar Ctrl Shift e seta para baixo. Ele vai selecionar toda a minha coluna de informações, tirando lá o cabeçalho, porque eu apertei Ctrl Shift e seta para baixo. Se eu vir aqui no meu resumo gerencial, aqui embaixo, ó, você vai ver que a soma é 217.340, beleza? Só que aí você quer fazer a sua própria soma. Você não quer ficar só conferindo aqui, você quer fazer sua soma. Então como é que a gente poderia fazer agora essa soma? Eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia chegar aqui na célula D2559 e agora nós vamos utilizar um atalho que é um atalho muito interessante. Ele é um atalho que vai fazer você somar, isso mesmo. Ele vai te ajudar a somar todas essas informações. O atalho é Alt igual. Apertei uma vez Alt igual, posso dar Enter e tá aqui, ó, 217.340, que é a mesma soma, a mesma informação que apareceu pra gente aqui. Então quando eu aperto Alt igual e Enter, ele soma. Se eu apertar Alt igual e igual novamente, ele também vai dar certo. Então, dessa maneira aqui, ó, a gente consegue fazer uma soma, beleza? Esse atalho é muito importante, porque no dia a dia, você vai estar sempre somando alguma coisa no seu trabalho, e muitas das vezes, você, para somar, você usa esse atalho, em vez de usar talvez aquela função, porque o atalho aqui, ó, se eu clicar aqui em cima, você vê aqui na minha barra de fórmulas que é a função soma. Só que em vez de eu botar igual, soma, selecionar o que eu quero e dar um Enter para somar, eu estou fazendo isso com o atalho, que ele automaticamente já faz isso. Beleza? Então agora eu quero voltar para a minha primeira informação. Ctrl, seta para cima, tá lá. Voltei para a minha informação. Então é muito bom que você vá praticando os atalhos, igual eu estou fazendo aqui com você, para você pegar já as ideias, para você já aprender e praticar. Agora vamos supor que eu tenho aqui essa tabela e eu quero formatá-la como tabela. Por quê? Porque eu formatando ela como tabela, eu consigo deixar ela automática. Uma nova informação que eu colocar aqui, ele automaticamente vai adicionar aqui. Para me formatar como tabela, eu vou fazer o seguinte, Ctrl Alt T. Ele já seleciona aqui para mim o que eu tenho que formatar como tabela. Aí ele já pergunta, eu quero criar uma tabela? Ela tem cabeçalhos? Tem cabeçalhos, está aqui em cima. Se eu der um OK, está aqui, ó. Então já formatei como tabela. Aí agora eu posso ir lá embaixo, Ctrl seta para baixo e está aqui, ó, minha informação aqui como tabela e está aqui a minha soma. Também eu posso deletar e se eu colocar algo aqui, ele já fica automático para mim. Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, 1/1/2023. Vou dar um Tab, já apareceu aqui, ó. Se eu apertar Alt seta para baixo, ele já aparece para mim os nomes, porque o Excel já reconhece os nomes acima. Agora eu posso vir aqui, ó, com a setinha,
Vamos supor que eu vou colocar aqui o Marcelo Souza, Tab, Alt e seta para baixo, vou apertar agora, tá bom? Então, ó, Alt, seta para baixo. Qual o produto? Produto K, Enter. Eu não estou usando o teclado. Tab, quanto foi o produto K? Então, vamos lá, Marcelo Souza, produto K, R$50. Eu vou colocar aqui agora, R$50. 50 reais. Tá aqui, ó, R$50, já coloca no formato de moeda. Então, olha só, eu utilizei aqui só o teclado, não utilizei o mouse. E assim vai. Então, dessa forma, a gente consegue deixar automático. E quando a gente formata também como tabela, é muito importante a gente fazer isso. Se eu quiser agora tirar a formatação como tabela, isso é uma dica extra. Eu posso clicar com o botão direito em cima da minha tabela, vir aqui, ó, tabela, e vir aqui, ó, converter em intervalo. Clico aqui, deseja converter? Sim. Pronto. Agora ele não está mais como tabela. Se eu apertar Ctrl seta para baixo, ele não está mais aqui como tabela de forma automática. Então dessa forma eu consigo tirar também aí como tabela, beleza? Então tá aí uma outra dica para você. Um outro atalho que eu queria mostrar para você é um atalho muito legal. Muitas das vezes você pode querer saber qual é o dia atualizado. Qual é o dia de hoje, né? Às vezes talvez lá você não saiba e você quer saber rapidamente. Você pode apertar Ctrl, ponto e vírgula. Ctrl, ponto e vírgula, ele vai aparecer aqui para você o dia atualizado. Então tá aqui, ó, 23/5 de 2022, você Ctrl, ponto e vírgula, ele mostra o dia atualizado para você. Agora, só um detalhe importante desse atalho. Ele sempre vai mostrar o dia que está salvo no seu computador. Se o seu computador tiver com uma data errada, por exemplo, ele vai mostrar aquela data errada, porque é a data referente ao computador que está salva ali as informações, tá certo? Então, por isso que o seu computador aí, seu notebook, é importante estar atualizado com a hora, com a data, porque se você for utilizar esse atalho aqui, ele vai mostrar a hora ou a data que está aí no seu computador. Então, aqui a gente consegue ver o dia, né, a data atualizada. Se eu quiser ver agora a hora atualizada, então eu vou apertar agora Ctrl Shift, ponto e vírgula. Tá aqui, ó, Ctrl Shift, ponto e vírgula, e tá aqui, ele mostra a hora para você também. Só que agora, vamos supor que eu quero colocar o seguinte, eu tenho a minha data, eu tenho minha hora. Então eu apertei aqui, ó, Ctrl, ponto e vírgula, e aqui embaixo Ctrl Shift, ponto e vírgula. E agora eu quero colocar os dois juntos. Como é que eu poderia fazer? Eu poderia apertar Ctrl, ponto e vírgula, ele vai aparecer a hora. Aperta a barra de espaço, para ele dar só um espaço, e aperto Ctrl Shift, ponto e vírgula. Pronto. Agora eu tenho aqui tanto a minha data quanto a minha hora na mesma célula. Então, em muitas empresas se utiliza isso, tanto a hora quanto a data. Então, é muito importante você aprender não só a colocar separado, mas também na empresa, muitas das vezes coloca-se assim. Então, para você entender como funciona e saber qual atalho para utilizar. Beleza? Então tá aqui esse atalho também para você. Agora eu queria mostrar para você o último atalho. E esse é um dos atalhos que eu, sinceramente, eu mais gosto. E no local de trabalho é um dos atalhos que você utiliza muito. Por quê? Aqui embaixo, na minha aba, eu tenho Ctrl E. Ctrl E. Que atalho é esse? É o seguinte, vamos supor que aí na sua empresa você tem uma base de dados. Então tem aqui vários nomes. Paulo Souza, Lucas Santos, Luana Martins e assim vai. Tem vários nomes aqui. E agora eu preciso criar um e-mail para cada um deles. Só que o e-mail que eu preciso criar, o e-mail em si ele é padrão. Ele vai mudar o nome, correto? Cada pessoa tem um nome. Então ele vai mudar o nome. Então ele vai trazer para mim como referência isso aqui e vai jogar para mim aqui. A ideia é que a gente faça isso. Só que o que muita gente faz? De forma individual, ou seja, um por um. Vem aqui e escreve Paulo Souza, arroba, vamos botar assim, ó, empresa y.com. Dei um enter. Ok. Então tá aqui, ó. Paulo Souza, arroba empresa y.com. Embaixo a pessoa geralmente faz o quê? Lucas Santos, arroba empresa y.com. Luana Martins, arroba, e assim vai. A ideia do Ctrl E é que ele vai reconhecer o que eu fiz aqui em cima, vai pegar como referência isso aqui, vai olhar para o lado e vai ver, bom, em cima a referência é empresay.com. Só que embaixo ele vai pegar o nome, Lucas Santos, vai pegar a referência de empresay.com e vai trazer para baixo. Então se eu chegar aqui e apertar Ctrl E, olha só o que ele me traz. Ele pega como referência isso aqui, ele muda o nome, mas ele me traz tudo aqui embaixo. Imagina agora que eu tenho uma planilha com mais de 1.500 nomes, mais de 800, mais de 500 nomes.
Imagina eu criar esse e-mail para cada um de forma individual. Então, o Ctrl E é uma ferramenta muito poderosa. Se você não encontrar, não funcionar no seu Excel, é porque ele está nas versões mais recentes. Mas vale muito a pena utilizar essa ferramenta. Pode ser que depois que você escreveu a primeira vez e apertar o Ctrl E, pode ser que ele não funcione, também não pegue a referência, porque você tem que colocar mais um exemplo. Então isso muitas das vezes acontece. No meu caso, quando eu cliquei aqui, eu selecionei, quando eu coloquei o Ctrl L, ele já funcionou. Se caso ele não funcionasse, você poderia colocar mais um exemplo, como por exemplo, Lucas Santos, @empresay.com, ok? E embaixo, apertar aí o Ctrl E, aí ele também funcionaria. Pode acontecer isso. Se acontecer, você dá mais um exemplo e coloca o Ctrl E. O Ctrl E, ele é chamado, é a ferramenta relâmpago. Ele encontra-se aqui, ó, na guia dados, e essa ferramenta aqui, ó, no grupo ferramenta de dados, é aqui, ó, preenchimento relâmpago, tá ali o atalho Ctrl E. Se eu chegasse aqui e apertasse ele também funcionaria da mesma forma. Então, por exemplo, eu vou apagar aqui, eu cliquei no primeiro. Se eu clicar aqui embaixo e apertar essa ferramenta, preenchimento relâmpago, ele também funciona, ele traz para mim aqui, porque é a ferramenta que funciona para isso aqui, tá certo? Ela encontra aqui, mas o Ctrl E é o atalho para ela, e assim, é muito importante você aprender ele. Se você tiver aí como funcionalidade, como ferramenta no Excel, não deixe de utilizar. E assim, no mercado de trabalho é algo que você vai utilizar muito, tá certo? Então, queria saber de você. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. O que você achou dos atalhos? Já conhecia alguns atalhos? Não conhecia? Tem costume de utilizar? Não tem costume de utilizar? Deixa aqui nos comentários para que eu possa saber. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo como esse aqui. E além de você não só aprender esses atalhos, se você quiser dar um passo a mais, evoluir, além de atalhos, funções básicas, funções avançadas no Excel, como por exemplo, tabelas dinâmicas, dashboards para você se tornar referência no trabalho, no mercado de trabalho, se tornar referência na empresa que você trabalha, o primeiro link aqui do meu canal, aqui do meu YouTube, aqui na descrição é o link do meu treinamento completo, que vai te ajudar do zero, onde eu te pego literalmente pela mão e te ajudo do zero, mesmo que você não saiba nada, a se tornar referência no mercado de trabalho utilizando apenas o Excel, que é a ferramenta mais poderosa, a ferramenta que realmente tem pedido muito no mercado de trabalho. Hoje, sem Excel, a pessoa praticamente não consegue emprego. Então eu te pego pela mão e te ensino do zero ao mais avançado no Excel para você se tornar referência no mercado de trabalho. Conheça o meu treinamento, o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Me segue também lá no Instagram, onde eu dou conteúdo lá todos os dias sobre Excel. Então eu vejo você no próximo vídeo e um grande abraço.